dançam no cume das sombras. A luz não salvará você. Sou muito mais talentoso do que eu deveria. Inigualável praticante da magia sombria. Com o poder das sombras não há ninguém que compete. Quando criança resgatado e treinado por Zed. Um passado maligno é o que me assombra. Recrutado para fazer parte da ordem da sombra. E o que me consome é essa minha vontade insana. Levar a ordem rumo à supremacia ioniana. Arrogante, prepotente, recomendo que se afaste. Aceitei o desafio de ir atrás de Haste. Diferente de todos, com ela eu decidi ficar. E agora eu luto pra que ela não venha me dominar. Um grande poder sombrio, será que você me aguenta? Entenda que eu sou a arma, o resto apenas ferramenta. Estou em toda parte, sua vida é destruída, entenda. A escuridão não é sua amiga. E minha alma foi marcada pra fazer destruição. Temível o poder sombrio que eu porto em minha mão. Ninguém tomará o controle desse corpo no fim. Sou o ceifador das sombras, se chame de Caim. E aí galera, o meu nome é Caim Teorias Insanas, e hoje trago para vocês a segunda parte de Se Eu Fosse para o Mundo de Mushoku Tensei. Continuando de onde parou, a Rokishi lança uma magia de água que atinge uma árvore do quintal. Então ela fala para eu fazer a mesma coisa. Então eu falo que ia fazer, porém aquela árvore que ela destruiu era a preferida da minha mãe. Então ela sai correndo e cura a árvore, assim a restaurando. Então ela volta e fala para eu fazer o feitiço. Então eu levanto o meu braço e disparo uma bola de água. Rokishi, você não usou o encantamento, El. Normalmente eu só visualizo e faço os feitiços. Após eu falar isso, a Rokishi começa a dar umas risadas falando que finalmente tinha encontrado o discípulo perfeito. Então a minha mãe aparece e diz: Caim e Rokishi, vamos entrar para nos conhecer melhor. Então nos entramos e segue normalmente como no original. E no dia seguinte eu estava treinando a minha respiração. Hora de dominar a respiração total. Então fico concentrado até que eu paro, pois os meus pulmões estavam doendo muito. Então eu penso que eu precisava fortalecer ainda mais os meus pulmões. Então o meu pai aparece e fala que tava na hora do meu treinamento com ele. Então aparece a minha mãe e a Rokishi para ver. Então eu me levanto e logo eu fico de frente para ele. Então muito confiante ele joga uma espada de madeira para mim e fala que eu podia ir com tudo nos meus pensamentos. Já que a Rokishi tá vendo, eu vou me exibir um pouquinho. Assim eu entro na pose do Zenitsu e começo a respirar de uma forma estranha, onde o Pou e os demais não estavam entendendo. Então eu falo: respiração do trovão. Primeira forma, lampejo do trovão. Raios começam a sair do meu corpo e em um flash de raio eu corto a espada de madeira do Pou. Encosto a minha espada no pescoço do mesmo, assim deixando todos ali de boca aberta pelo fato de um garoto de 4 anos ter derrotado um ex-aventureiro. O Pou tava sem acreditar. Então eu jogo a minha espada no chão e falo que tava com fome. E assim eu entro dentro de casa. Enquanto ao restante, eles ainda estavam processando o que tinha acontecido. Já no almoço todo mundo tava me perguntando várias coisas. Rokishi, aquilo que você usou foi magia? Não, aquilo foi uma técnica chamada de respiração. Pou, você fala que não é magia, mas eu vi claramente alguns raios saírem do seu corpo. Ao que foi tá chateado por um garoto de 4 anos ter vencido você. Após eu falar isso, o Pou fica vermelho e fala que não era nada disso. Logo todos começam a rir. E assim, depois de uma longa conversa que estranhamente terminou com uma festa por eu ter derrotado o meu pai, já no dia seguinte seria tudo normal, com eu treinando durante o dia com a Rokishi e à tarde com o meu pai, pois tinha pedido para ele me
me dar treinamentos físicos muito pesados para fortalecer os meus pulmões e o meu corpo, e foi assim por um ano. As aulas da Rokishi eram interessantes e me dava muito bem com ela, e nos treinamentos com o meu pai era um inferno, mas era necessário para eu ficar mais forte. E no dia do meu aniversário, que nesse mundo se comemora a cada 5 anos, o que era bem lógico, lá estaria tendo um grande banquete. Eu ganharia um livro de magia da minha mãe, uma espada totalmente parecida com a do Zenitsu e uma varinha da Rokishi. Eu era um grande prodígio, tinha muito respeito e orgulho do. Durante a festa, a Rokishi chega perto de mim e fala que amanhã seria o dia da minha graduação. Eu entendo, mas depois eu verei você de novo, Rokishi. Claro, afinal isso não é um adeus. Após ela fala isso, eu dou um sorriso e ela vira o seu rosto, pois estava muito vermelha. Nos pensamentos da Rokishi: como esse garoto pode ser tão bonito? Não, isso tá errado. Mas quando ele tiver maior, os pensamentos dela são interrompidos, pois eu perguntaria se ela estava bem, então a mesma fala que sim, e após essa noite de festa chegaria o dia da minha graduação, onde eu e a Rokishi estávamos em um grande campo como uma árvore no meio. Rokishi: Caim, agora vou usar uma magia de água de nível santo, só posso conjurar lá uma vez, então fique atento. Eu balanço a cabeça e fico pensando que depois dessa ela vai embora e só vou vê-la muito depois. Ela se afasta e começa a fazer o encantamento de nível santo. Ela acerta o cavalo que tinha trazido a gente, coitado do cavalo, mas ela sai correndo e cura o cavalo. Nos meus pensamentos, ela é bem desleixada, mas é muito bonita. Eu vou ao centro e repito o encantamento e consigo fazê-lo perfeitamente, e depois disso nos sentamos em tronco que tinha por ali. Rokishi: muito bem, eu não tenho nada mais para te ensinar. Ela se levanta e fala com um sorriso que agora eu era um mago de água de nível santo. Então eu me levanto e dou um beijo nela, onde a mesma fica sem graça e perguntaria por que eu tinha feito isso. Porque eu amo você. Após eu falar isso, a Rokishi começar a dar risadas e fala que já que eu tinha roubado o primeiro beijo dela quando eu tivesse maior, eu tinha que assumir a responsabilidade. E então com um sorriso eu falo que ela podia esperar à vontade, e assim nós dois voltamos para minha casa. Chegando lá, ela me deixa com os meus pais e me entrega o amuleto da cidade natal dela, então ela se despede e vai embora. No dia seguinte eu estava treinando com o meu pai. O que aconteceu tá mais lento hoje. Já sei, por causa da Rokishi, não é? Se você tem tempo para falar, deveria se concentrar mais. Após eu falar isso, eu dou vários ataques rápidos em que o Paul se defende. Ele tenta me acertar um golpe com sua espada, porém eu me esquivo e dou um chute no estômago dele, mas ele pega a minha perna e me joga para longe. Então eu me levanto e fico em pose de luta. E agora é bem diferente, né, do que quando você usar aquela sua técnica, não é? Eu não posso fazer nada, afinal você me proibiu de usá-la. Porém isso ajudou, não é? A sua esgrima melhorou e muito. Acho que você pode ser capaz de chegar ao nível Rei da Espada, ou quem sabe ao nível Deus até. Vamos voltar ao treinamento, pois já tá quase na hora do jantar, e quando a gente ia começar de novo, a gente perceberia que tinha umas mulheres e uma garotas vendo a gente. Então eu olho para meu pai, que estava acenando para aquelas mulheres, e ele dá um tampinha nas minhas costas para eu fazer a mesma coisa. Então eu faço isso, deixando as garotas muito vermelhas, pois os nossos músculos estavam à mostra. Galera, só para falar que eu já estava com meu corpo bem definido, igual ao do Midoriya. Bem, voltando, após a gente ter terminado o treinamento, nos entramos dentro de casa para jantar, e onde eu tava comendo que nem louco. Zenith: será que você pode aliviar mais, pois nem amanheceu e vocês já estavam treinando?
O que posso fazer afinal? Ele é quem me puxa da cama para fazer esses treinamentos loucos e até que eu gosto. Eles ficam discutindo por um tempo e eu ficava com uma cara de canto e enquanto pensava que já estava na hora de eu dar uma explorada pelo vilarejo e então após o almoço eu vou dormir e no dia seguinte eu estava dando uma volta pelo vilarejo onde eu cumprimentava todos ali as garotas quando me viam tinham sangramento nasal. Galera, na moral, ter a mesma aparência do Bel era quase como um imã de mulher kkkkkk. Bem, voltando, enquanto andava eu estava admirando a beleza do lugar até vejo algo que me deixou irritado. Uns garotos estavam apedrejando uma pessoa de capuz enquanto chamavam ele de monstro. Eu grito para eles pararem. Garoto 1: porque você tá do lado desse monstro? Garoto 2: e melhor você não mexer com a gente. Garoto 3: e o que vocês acham da gente dar uma surra nele? Eles começam a dar umas risadinhas, então eu fico na frente daquela pessoa. Então eu viro o meu rosto para ela e falo com um sorriso que agora estava tudo bem. Então aqueles moleques vêm para cima de mim. Mais facilmente eu os derroto, deixando eles no chão com a cara toda amassada, sangrando muito e sem alguns dentes. E então eu dou um suspiro enquanto voltava meu olhar para a pessoa. Logo eu dou a minha mão para ela e então ela pega e se levanta e porra que alfa linda. Bem, eu acho que esses caras não vão mais mexer com você, garota. Obrigada por me ajudar. Não tem problema. A propósito, qual é o seu nome, garota? E seu Piete? E um belo nome. Eu sou o Caim, mas antes de mais nada poderia ficar assim. Ela não entende e logo taco água nela enquanto a seguro para limpá-la. Ela tenta correr de início, mas para ao ver que eu não estava machucando, e então eu finalizo usando magia de vento para secá-la. Silpiete. Obrigada, sem problemas. Bem, eu estou indo para o meu local de descanso agora. Você não gostaria de me acompanhar, Silpiete? Certo, eu vou com você. Nós dois vamos até o campo que eu fiz a minha graduação e então nos cantamos debaixo da árvore. A Silpiete me perguntaria um pouco relutante se eu tinha medo dela, então eu falo que porque eu teria medo de uma garota tão bonita quanto ela mesma fica corada. Diria que a cor dos cabelos dela assustam as pessoas. E o que tem isso para mim? Seus cabelos são muito bonitos assim como você, e se alguém discorda é porque é um grande babaca, Silpiete. Já que você deu uma surra naqueles garotos, eles não vão mais querer nada com você nem amizade, por isso a partir de agora eu vou brincar com você. Agradeço. O que vai acontecer? Bem, vocês verão tudo isso na próxima parte. Deixem aquele gostei maroto e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, beleza? E fui.